Então diz assim a palavra de Deus no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e a sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, Oxalá que me abençoes muitíssimo, e os meus termos amplies, e a tua mão seja comigo, e faças que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Nós já pregamos duas coisas aqui nesse texto. Primeiro, nós falamos sobre com dores o dei à luz. Segundo, há uma semana atrás, falamos sobre isto, mais ilustre do que seus irmãos. E hoje eu quero falar com você a respeito do que está no versículo 10. Porque Jabes invocou o Deus de Israel. Fique de pé neste momento. Pode soltar a sua Bíblia. Para você ficar em estado de alerta, de pé, e você vai repetir comigo esse texto. Nós vamos entender algo nesta noite importante. Diga comigo, porque Jabes invocou o Deus de Israel. Vamos dizer mais uma vez que como ensaio ficou sensacional. Diga comigo, porque Jabes invocou o Deus de Israel. Jesus. Agora olhem para mim e diga, pastor, me ajude a invocar o Deus de Israel. É comigo mesmo. Maravilha. Dê uma salva de palmas ao Senhor nesta noite. Pode se assentar neste momento. Talvez aqui a maioria saiba, pelo menos aqueles que têm, digamos assim, um tempo maior de relacionamento com a Bíblia, que o grande desafio do período do Velho Testamento era ser monoteísta. Israel se destacou grandemente, disparadamente no meio de todas as outras nações, dentre outras coisas, por ser a única nação monoteísta da época. Ser monoteísta significa adorar a um único Deus. E o oposto disso, que é politeísmo, significa adorar a muitos deuses. Israel foi construindo história ao longo dos anos e era invejado, odiado, perseguido, exatamente por ser monoteísta, por adorar a um Deus só. E todas as vezes que Israel ia se contaminando com a prática das nações, toda vez que Israel ia perdendo este presente do céu, essa característica, o que acontecia é que Deus punia Israel, porque a consequência era exatamente aquilo que se dava com as outras nações. Israel ia se deixando contaminar com os falsos deuses, com os ídolos pagãos. E não pense que era uma idolatria aparentemente inofensiva, como nós vemos hoje em dia das religiões idólatras que nós temos no mundo. Não, a coisa era muito pior. Era uma idolatria com ares de satanismo. Eram ídolos, deuses pagãos exigentes, sanguinários. Enquanto que o Deus de Israel exigia sacrifício de animais para poupar a vida humana, os deuses pagãos exigiam a própria vida humana. Então, haviam deuses na antiguidade, pelo menos que atendiam com aqueles nomes antigos, como o caso de Baal, como o caso de Azera, como o caso de Moloque, como o caso de Diana, a deusa da fertilidade, como o caso de Samíramis, como alguns deuses do Egito, o deus Sol, a deus Lua, e tantos outros, para os quais se fazia sacrifícios de sangue, sacrifícios humanos,
os pais pegavam seus próprios filhos e colocavam sobre os altares desses deuses. E o mais conhecido da história antiga chama-se Moloque, porque era um deus que exigia sacrifício infantil, sacrifício de criança. E milhares, incontável número de crianças que foram sacrificadas a Moloque, bem como outros deuses da antiguidade. E quando o texto está me dizendo, por isso nós queremos hoje, eu quero que você me ajude, isso é algo do Espírito, o Espírito estava falando hoje ao meu coração, de uma forma muito forte, durante esses dias, o Espírito de Deus falando ao meu coração, e trazer a revelação de Deus através de uma mensagem, é como entrar na mente de Deus, e tentar discernir também a mente daquelas pessoas que estiveram envolvidas naquela cena, como no caso de Jabes. E o escritor de Crônicas está nos dando uma informação importante. Ele está dizendo: Jabes invocou o Deus de Israel. Diga comigo, o Deus de Israel. Então a primeira informação que esse texto está me dando é que haviam falsos deuses, que a terra estava proliferada de falsos deuses. Muitos ídolos, muitos espíritos demoníacos disfarçados em figuras religiosas, enganando o homem, desviando o homem de Deus. E muitos deles se infiltraram dentro da nação de Israel. E nesta época aqui, na época de primeiro Crônicas, o que nós temos aqui, se você voltar bem no começo do livro, você vai começar a ver, no início do livro de Crônicas, você tem a história das genealogias. Você vai ver ali, genealogia desde Adão a Noé, os filhos de Noé e seus descendentes. Porque o livro está começando a montar uma história. Chega no capítulo 2, você encontra os 12 filhos de Jacó e os descendentes de Judá, de onde surge a história de Jabes. No capítulo 3 fala sobre os descendentes de Davi. No capítulo 4 fala sobre os descendentes especificamente de Judá. Quando chega no capítulo 6, fala sobre os descendentes de Davi, seu ministério e suas cidades. Então o que o livro está tentando me informar é que uma genealogia de justos estava sendo desenvolvida, estava sendo escrita em meio a uma apostasia. Ou seja, enquanto muitas pessoas se desviavam do Deus de Israel, do Deus verdadeiro, do Deus legítimo, haja visto, deixa eu voltar alguns anos atrás para você entender por que eu estou desenvolvendo esse raciocínio. Davi veio depois de cerca de 40 anos de um governo desastroso, que foi o governo de Saul. E o governo de Saul foi tão desastroso que ele próprio encerrou a sua vida consultando feiticeiros. Então, no começo do seu reino, por obediência à palavra de Samuel, de Deus através de Samuel, ele mandou banir as feiticeiras da terra. Mas depois ele se desviou de Deus, e no fim da sua vida, depois da morte de Samuel, porque ele não queria se quebrantar a Deus, agora ele já estava, ele próprio, o rei de Israel, estava procurando uma feiticeira para tentar trazer Samuel do além, para que Samuel dissesse para ele o que ele deveria fazer. Então, tratava-se de um reino 100% corrompido. Saul morreu, tem duas versões para a sua morte, uma do seu próprio suicídio, e a outra do assassinato de um rapaz que o teria encontrado e o matado. Mas o que nos interessa é isso, quando Davi veio, por isso que o texto vai contando as linhagens para chegar em Davi, para então desenvolver a história de Davi. Porque o que a Bíblia está mostrando é que no meio da corrupção, no meio da apostasia, no meio de uma sociedade corrompida, há uma história justa sendo contada. Há a história de um homem que agradou a Deus. Há a história de um homem que chegou a ser chamado de homem segundo o coração de Deus, quando todos à sua volta estavam corrompidos. Então, quando o texto fala sobre o Deus de Israel, Jabes invocou o Deus de Israel, significa que ele tinha outras opções. Diga comigo, Jabes tinha outras opções.
Vou te dar um exemplo. No livro de Ezequiel, porque o livro de Ezequiel, principalmente até o capítulo 36 do livro de Ezequiel, ele tem tudo a ver com o livro de Jeremias. Eles eram conterrâneos, viveram na mesma época. Só que Jeremias em Jerusalém, profetizando na própria terra, e Ezequiel deportado para a Babilônia, profetizando a partir da Babilônia, mas na mesma época. E quando Ezequiel estava lá na Babilônia, que o primeiro grupo já tinha sido deportado para a Babilônia, a cidade ainda não tinha sido destruída, o templo ainda não tinha sido destruído, e Ezequiel estava na Babilônia já como deportado. Deus o tomou pelos cabelos, o levantou sobre o céu e a terra e o transportou em arrebatamento para a cidade de Jerusalém e colocou Ezequiel na entrada do templo e disse para ele: preste atenção no que eles estão fazendo. E aí Ezequiel começou a prestar atenção. Você vai encontrar essa história entre o capítulo 8 e o capítulo 11 de Ezequiel. E ele começou a prestar atenção, e ele começou a ver algumas coisas. Primeiro, ele percebeu que as pessoas que estavam na entrada do templo, que deveriam estar ali para oferecer ao Deus de Israel sacrifícios, para cultuar a Deus, para praticar o que a lei dizia a respeito de Deus, aquelas pessoas estavam de costas viradas para o templo, adorando o sol. E a Bíblia diz que diante deles havia uma imagem de confusão. E aquela imagem de confusão, ao que tudo indica, por algumas informações históricas, era um espírito, um ser de origem babilônica, com raízes também egípcias, chamado Tamuz. E eles adoravam em frente ao templo. Diga comigo, em frente ao templo. Em frente ao templo eles adoravam, ao mesmo tempo, uma trindade satânica, o sol, que era o deus Ra do Egito. Eles adoravam Tamuz, que era um espírito demoníaco, representado por um rapaz atlético forte, que induzia os homens e as mulheres à prostituição. E terceiro lugar, eles adoravam a rainha dos céus, que naquela época não era Maria, era Samiramis, uma personagem da Babilônia, esposa do fundador do sistema babilônico chamado Nimrod. Agora, quando Ezequiel viu aquilo, Deus falou: eu vou mostrar para você por que eu vou ter que destruir essa cidade. Deus falando para Ezequiel: eu vou mostrar para você, porque eu já entreguei eles nas mãos dos inimigos, parte da cidade já foi deportada para a Babilônia, e olha o que eles estão fazendo comigo, Ezequiel. E aí os olhos de Ezequiel se abriram. Eles não viam Ezequiel, que Ezequiel estava lá em espírito. E Ezequiel então assistiu àquela cena, aquelas pessoas diante do templo, ao invés de estarem ali quebrantados, levando os seus sacrifícios para o sacerdote sacrificar diante do Deus de Israel, eles estavam ali adorando o sol, o Deus Ra, adorando a Tamuz e adorando a rainha do céu, Samiramis. E Deus falou: está vendo, Ezequiel? Por causa disso eu tenho que destruir esta cidade, porque essas pessoas não se arrependem. E aí Deus falou: agora se você acha que é pouco, eu vou te mostrar uma outra coisa. E o Espírito pegou Ezequiel e entrou com Ezequiel dentro do templo. E quando ele levou Ezequiel dentro do templo, que Ezequiel olhou em volta do templo, os sacerdotes estavam dentro do templo, adorando figuras de animais pintadas nas paredes. Eles pegaram animais que representavam seres do Egito e da Babilônia, e eles desenharam na parede do templo. Isso te lembra alguma coisa hoje em dia? Desenhar aquelas figuras nas paredes dos templos do templo e começaram a adorar aqueles seres. E tudo aquilo era tido por Deus como abominação. Eles abominaram o lugar sagrado, contaminaram a casa de Deus. Deus falou: você está vendo, Ezequiel? É por causa disso. Escreve, Ezequiel, escreve aí, que é por causa disto que eu não tenho como deixar esta cidade de pé, e eu não tenho como deixar esse templo de pé,
porque esse templo não é meu mais. Esta não é a minha casa. Esta não é a casa que Salomão, meu servo, me consagrou. Este não é o ambiente que eu separei para o meu nome habitar. E aí veio então a segunda invasão babilônica, quando então a cidade foi destruída, os muros derrubados e o templo jogado abaixo e tocado fogo. Aí as pessoas olham para a história, somente a história. A Babilônia invadiu Israel em 586, destruiu os muros, derrubou o templo e levou o povo cativo para a Babilônia. Oh, que coisa terrível! Como é que Deus deixa uma coisa dessa acontecer? Se você olhar o fato sem analisar as razões, você não consegue entender a mente de Deus. Deus não leva um povo para o cativeiro sem uma razão extremamente forte. Para Deus permitir que você passe um 2009 cativo, você tem que dar a Deus razões, mas muitas razões. Quando você vê uma pessoa que não consegue sair do lugar, que não avança, que fica patinando a vida inteira, não se iluda, há razões para aquilo. Deus tem uma razão para não deixar aquela pessoa avançar. Alguma coisa aconteceu no passado, ou está acontecendo na vida daquela pessoa, e que está desagradando a Deus, que cheira às narinas de Deus como cheiro de abominação. Corações impuros, atitudes indevidas, pessoas desonestas, pessoas que põem Deus em segundo lugar, pessoas que dão a primícia do ano para qualquer outra pessoa, ou para qualquer outra coisa, menos para Deus. Pessoas que tratam a Deus como posto de abastecimento, só corre para Deus quando precisa de alguma coisa. Não sabe agradar a Deus, não sabe honrar a Deus, não sabe acariciar a Deus, não sabe ser carinhoso com Deus. Sabe que Deus é a pessoa que pode abençoá-la, sabe que Deus é a pessoa que pode prosperá-la, sabe que ninguém é maior do que Deus, mas tem alguma coisa que trava aquela pessoa e ela não consegue colocar Deus em primeiro lugar. Que significa que tem um espírito demoníaco. Legiões de demônios trabalhando para desviar a sua atenção na virada do ano, no final do ano, no começo do ano, desviar a sua mente, manter a sua mente ocupada com outras coisas, para você não parar e lembrar de Deus. E eu poderia continuar aqui te dando uma série de razões e te dando um bom fundamento, mas eu não tenho tempo. Talvez, eu acredito que já seja o suficiente para você entender o que eu quero dizer agora. Primeiro lugar, a razão do porquê o texto está me dizendo. Porque Jabes invocou o Deus de Israel. O texto está literalmente me dizendo, havia outras opções. Assim como a nação inteira de Judá, diante do templo. Meu Deus, não é possível. Diga comigo, diante do templo. Diga assim, diante do templo não. O que isso significa? Significa que não basta vir à igreja. Não basta. Tem gente vindo à igreja há anos. Suas vidas nunca mudam. Não basta vir à igreja. É possível vir à igreja, frequentar cultos numa igreja, ter até uma carteirinha de uma igreja, ser amigo do pastor, e etc e tal, ter um cartãozinho de dízimo. É possível. E, no entanto, não estar adorando o Deus de Israel. O Deus verdadeiro. É possível estar de costa para o templo, adorando alguma outra coisa que não seja Deus. Segunda coisa, quando o texto diz, e Jabes invocou o Deus de Israel, o texto está me dizendo que Jabes, conscientemente, porque não perca as mensagens que estão para trás, ele foi gerado com muitas dores, mas ele se tornou o mais ilustre. E a razão do porquê ele se tornou o mais ilustre é porque ele, no meio de todas aquelas opções, ele escaneou a sua época,
olhou, analisou o comportamento de todos à sua volta e falou: quer saber de uma coisa? Eles é que façam o que quiserem, eu vou invocar o Deus verdadeiro. Eu vou invocar o Deus de Israel, porque não há outro Deus como este. O Deus verdadeiro, o Deus legítimo, o único Deus que mereça ser chamado de Deus. Digam glória a Jesus. Estávamos vendo esse dia na televisão, eu vejo aquilo me arrebenta, me machuca profundamente, porque eu não consigo ver aquelas coisas sem os olhos espirituais. Na Índia, um templo que é o templo dos ratos, e as pessoas fazem peregrinação de longe. O cara saiu do Brasil, foi lá com a equipe de filmagem para filmar um negócio, para ver tudo. As pessoas fazem peregrinação. Dentro do templo deve ter aproximadamente, segundo o cálculo lá do camarada, uns 200 mil ratos. E são deuses. Eles não podem ser tocados, pisados, chutar, nem sonho. Você está morto se você fizer uma coisa dessa. E os ratos têm primazia em tudo. Eles servem comida no templo, vem aquele enxame de rato, aquela enxurrada de ratos. Centenas e centenas e centenas, milhares de ratos avançam na comida e eles ficam de longe esperando. Os ratos comem, e aí depois que os ratos comerem, eles vão lá e comem a sobra dos ratos. Servem leite numa cuia enorme, os ratos vêm e bebem, aí eles vão e bebem do que sobrou dos ratos. Bebem a água que os ratos bebem e por aí vai. E eu fiquei olhando aquilo e no meu coração, eu acredito que foi o Espírito, porque no meu coração começou a desenvolver-se exatamente esse tipo de raciocínio. Meu Deus, isso começou de uma forma sutil. As pessoas não começaram há 3, 4, 5 mil anos adorando ratos, adorando boi. Não, a coisa é sutil. Começa com uma divindade X, com uma divindade Y, com o Deus disso, o Deus daquilo, o Deus da chuva, o Deus da fertilidade, o Deus do sol, o Deus da alegria, o Deus do vinho, o Deus de não sei o quê. E aquilo vai se ampliando, e o apetite do diabo é infinito. Até chegar ao ponto, porque escute o que eu vou te falar. A intenção do diabo, antes de levar o homem ao inferno, é torná-lo o mais ridículo possível. O diabo não está satisfeito apenas em levar a pessoa para o inferno. Antes ele quer que ela seja ridicularizada ao grau mais baixo possível. Por isso que você vai encontrar essas cenas aí, pessoas adorando coisas absurdas, adorando um bicho asqueroso como um rato, pessoas aí fazendo coisas absurdas nas ruas, coisas abomináveis, porque chegou a esse ponto de degradação. E como que essas coisas chegam a esse ponto? Através das opções erradas. Porque o fim é melhor do que o começo, mas a maneira como você começar vai determinar o quão melhor vai ser esse final. Em outras palavras, quando a Bíblia diz que o fim é melhor do que o começo de alguma coisa, significa que o fim é mais intenso do que o começo. A palavra melhor aí, ela pode ser aplicada em termos de intensidade. Se você começar mal, significa que o seu final vai ser terrível, porque vai ser muito mais intenso do que como começou. Se você começar endividado, você pode se arranjar lá pelo meio, mas a tendência é que você encerre super endividado. Se você começar a frio espiritualmente, a tendência é que você termine gelado. Agora, se você ouvir a voz de Deus, correr para a palavra, tomar esta palavra como profética, não é porque está saindo da minha boca, poderia ser qualquer um dos dois companheiros aqui pregando ou um convidado. É esta palavra é profética. Isso aqui é a voz de Deus, os lábios de Deus está falando comigo e com você na virada deste ano. Jabes invocou
porque Jabes invocou o Deus de Israel. Diga para o seu vizinho aí, vê se você não vai invocar o Deus errado, hein? Pastor, o senhor está ficando doido, pastor? Claro que eu invoco a Deus. Eu não vou invocar. Não, meu irmão, mas você não está entendendo. Tem muitas formas de invocar o Deus errado. Muitas formas. Tem gente aí invocando o dinheiro. Tem gente aí invocando a si próprio. Tem gente invocando o cônjuge, a família. E tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar é o seu alvo de invocação. Que quando você coloca Deus em primeiro lugar, Ele é o seu alvo de invocação. E você vai entender por quê. Pode soltar ali. Quando nós buscamos a raiz das palavras, nos ajuda muito a entender certas coisas. Eu estou fazendo isso aqui há alguns dias. Nós vamos fazer isso de novo. Ali onde aparece no versículo 10, e Jabes invocou o Deus de Israel. O significado de invocar no hebraico. A palavra é kará, com K-A-R-A. É um verbo, e no dicionário de hebraico Strong, tem o número 7121. Isso é um número universal. É o número daquele verbo no dicionário. Significa, esta palavra no hebraico significa chamar, invocar, recitar, ler, clamar e proclamar. As variações dela: chamar, chorar, emitir um som alto, proclamar, chamar por, clamar por socorro, chamar o nome de Deus, ler em alta voz, ler para alguém, convocar ou convidar. Ela é traduzida 528 vezes na Bíblia como clamar. Ela é traduzida 98 vezes na Bíblia como chorar. E ela é traduzida 38 vezes na Bíblia como ler. Diga comigo, explica para mim, pastor. Por que é importante conhecer a raiz dessas palavras? Para nós entendermos exatamente qual é o conteúdo do texto, porque o tradutor da Bíblia, o Velho Testamento foi todo escrito em hebraico. Aí alguém traduziu do hebraico para o grego, na época. Depois pegaram do grego, que é o original, entre aspas, e traduziram para as outras línguas. Então, o nosso texto, ele é a tradução de uma tradução. O original está em hebraico, depois fizeram um original em grego, porque era a língua universal, e agora nós temos a nossa língua portuguesa extraída do grego. Então, quando o tradutor faz uma opção daquela palavra para colocar no texto, ele está tentando o seu melhor, usando o seu melhor para extrair daquela palavra o seu significado. Porém, o significado, a riqueza daquela palavra é muito maior, vai muito além. E é isso que nos ajuda. Então, olha só que coisa interessante. A mesma palavra, que significa invocar, significa chorar, clamar e ler. Diga comigo, invocar, chorar, clamar e ler. Como que uma mesma palavra pode significar, por exemplo, chorar e ler, invocar e ler? Quem já viu, por exemplo, na televisão, sempre que passa aquelas reportagens sobre Israel, os judeus no Muro da Lamentação, assim? Quem já viu? Já viram isso? Eles com um negócio na mão, às vezes numa sala, numa sinagoga, mas principalmente no Muro da Lamentação, desse jeito assim. Porque para o judeu, isso aqui é tremendo. Para o judeu, ler, invocar e clamar é a mesma coisa, tem a mesma origem. Por isso que eles podem tanto orar como nós oramos, mas eles também podem orar lendo, porque essas duas raízes se fundem para eles. Então, a forma mais intensa para o judeu de clamor, e eles vão para o Muro da Lamentação, para quem não sabe, eles vão para o Muro das Lamentações para clamar pelo Messias.
Então eles pegam textos proféticos que falam sobre o Messias, ou textos como a bênção arâmica e coisas dessa natureza, profecias como o Cântico de Moisés e outros, e eles vão para o muro das lamentações, e ao invés deles pronunciarem aquilo de mente, eles levam aquilo escrito, e aí eles começam a orar, e aquilo para eles é como se fosse uma penitência, e eles vão orando e lendo aquilo, então aquilo se funde na alma deles. A oração com o clamor, com o choro e com a leitura. Aquilo se funde. Agora, o que isso tem a ver conosco? Eu fiquei maravilhado quando eu estava lendo isso aí, o Espírito Santo falou comigo. O segredo da oração de Jabes. Porque nós vamos falar da oração no dia 31. Nós não chegamos na oração ainda. Nós estamos vasculhando o cabra que orou. No dia 31 nós vamos falar da oração. Mas agora nós estamos ainda lidando com Jabes. Porque para eu entender como que Deus respondeu aquela oração tão rápido, eu preciso entender o cara que orou. E quando a Bíblia diz, e Jabes invocou o Deus de Israel, essa palavra invocou para mim significa invocar, clamar, chorar e ler. Invocar, clamar, chorar e ler. Invocar, você já sabe muito bem o que é uma invocação. O que é clamar, chorar e ler? O que é ler para você? Hein? Ler o quê? Hein? Ler o quê? Ler a história de Pedro Álvares Cabral conquistando o Brasil? Não, ler a Bíblia. Por que ler a Bíblia é importante? E ler aqui pode se expandir para, enfim, ouvir a palavra, aprender a palavra, estudar a palavra de um modo geral. Que para o judeu é a mesma coisa, para nós os ocidentais, não. Escuta o que eu vou te dizer. Tem gente, eu não vou nem perguntar aqui, porque o propósito disso não é a denegrir as pessoas ou a envergonhar ninguém. Mas eu tenho certeza absoluta que nós temos, talvez aqui dentro e dentro das outras igrejas espalhadas pela cidade, pessoas que frequentaram a igreja esse ano inteiro e nunca leram um capítulo inteiro da Bíblia em casa. Nunca pegaram na Bíblia em casa. Pegam para trazer para a igreja. E leem na igreja, quando o pastor cita o texto, para ler e para pregar. Elas abrem e leem. Mas em casa elas nunca fazem. Eu sei que não tem a ver com você, mas por aí tem muita gente assim. Na França também. Porque para nós não é a mesma coisa. Para nós, eu fui ao culto quinta, é o culto do milagre. Agora eu fui ao estudo, para os que vão. Eu fui ao culto de domingo. A pessoa já está ao 7 para aquela semana. E ela não entende que existe uma outra porção. Porque o seu envolvimento, escuta bem a pegadinha de Deus. Alô? Escuta aqui a pegadinha de Deus. A pegadinha de Deus é que Ele consegue ler dentro do seu coração. Deus lê a sua mente. Então, o que está saindo da sua boca, para Deus, não é tudo, porque Ele consegue ler a tua mente e Ele consegue escanear o teu coração. Então, Ele sabe qual é o seu grau de envolvimento com Ele. E Ele não vai expandir o seu território numa proporção maior do que o seu envolvimento com Ele, porque Ele te perde. Se Deus expandir o território de algumas pessoas, numa proporção maior do que elas estão envolvidas com Ele, Ele nunca vai ver essas pessoas na sua casa na eternidade, porque Ele vai perdê-las. Porque é o que aconteceu com muita gente que recebeu de Deus um voto de confiança e que se perderam. Porque, aliás, é a história da igreja.
Toda vez que a igreja experimentou avivamento e conforto, a próxima etapa era apostasia. A etapa seguinte era apostasia. Porque as pessoas começam a cuidar de si mesmas, dos seus próprios interesses, do seu conforto, e esquece a Deus. Por isso que Deus colocou um anzol na coisa. Se você me colocar em primeiro lugar, se você der a mim primeiro, eu te dou depois. Porque o que muita gente faz? Senhor, olha, Senhor, como eu amo a tua obra. Se tu me deres $1 milhão, eu vou investir 200 mil em missões. Se Deus te der $1 milhão, você não vai dar nem o dízimo de 100 mil. Porque para dar o dízimo de 500, você já treme, a mão fica ali, não sei se vai, se não vai. Então o que Deus fez? Deus colocou um anzol na coisa. Falou, o negócio é o seguinte, mostra para mim primeiro, mostra para mim qual é o grau de envolvimento que você quer comigo, que eu vou responder para você na mesma altura. E aí o que Jabes fez? Eu sei que muita gente estava querendo, pastor, pelo amor de Deus, prega logo sobre a oração de Jabes, esse negócio de alargar o território, prega esse negócio de alargar o território. Eu sei que muita gente não quer saber disso. Mas aqui está a verdade, aqui está a verdade. Jabes invocou a Deus. E nesta invocação, dentro desta palavra que para nós é invocação, está tudo aquilo ali. Clamar e chorar tem a ver com adoração. Clamor e choro. É aquilo que nós vimos aqui agorinha mesmo. Pessoas que sabem se envolver com Deus numa adoração. Pessoas que não ficam alheias, procurando teia de aranha no teto, enquanto o outro do lado está se desmanchando em choro, num culto glorioso, poderoso, ungido. Você sabe a história da irmã que estava, uma igreja, tinha um culto muito abençoado, e um dia aquele culto estava de arrombar, e o pastor todo animado, estava todo mundo chorando, e uma irmã assim, encostada no banco, com o olho para cima assim, olhando, e ele falou, meu Deus, que coisa tremenda, e um chorando, o outro, e aquela coisa, ele falou, meu Deus, que coisa linda. E ele ficou curioso para saber o que as pessoas estavam pensando. O que será que as pessoas pensam quando Deus visita a igreja? E ele chegou num e falou assim, meu irmão, o que está passando pela sua cabeça? Pastor, não sei, pastor, estou me sentindo pequeno, porque a presença de Deus me dá convicção de pecado, e não sei o que e tal. Foi no outro, não, pastor, olha, eu estou profundamente tocado, eu estou sentindo aqui uma libertação. E foi. Aí chegou lá na irmãzinha, falou, irmã, fala para mim, o que está passando pela tua cabeça? Aí pegou e falou assim, pastor, eu estou aqui olhando, como é que a zeladora faz para limpar lá em cima, onde aquela madeira cruza com a outra? Pastor, como é que o pessoal que limpa a igreja tira aquela poeira lá de cima? Invocar, meu irmão, tem a ver com quantas vezes é traduzido como choro? 98 vezes a palavra cará é traduzida como chorar na Bíblia. Chorar, chorar. Quanto tempo tem que você não chora na presença de Deus? Durão, durona. Não, o negócio é o seguinte, que eu sou do tempo do pastor Bernardino Joaquim Barbosa e não sei o que eu não sei o que. Irmão, acabar com esse negócio, está na hora de chorar. Eu quero ver marmanjo chorando, escorrendo pelo rosto, chorando, na presença de Deus. Porque é quando o coração começa a quebrar, o coração começa a romper. E Deus então vai olhando e vendo que aquele coração está se desmanchando. Clamar, chorar tem a ver com adoração. E ler tem a ver com compromisso com a palavra, compromisso com as escrituras. Digam graças a Deus. E o que eu desejo para você, a começar em mim, não se iluda, eu sou extremamente rigoroso comigo mesmo nessas coisas, às vezes até relaxo em outras, mas nessas coisas sou extremamente rigoroso. Eu estou sempre achando
que eu posso fazer mais, que eu estou aquém. Às vezes passo horas e horas e horas estudando. Ela vai dormir, as crianças vão dormir, todo mundo vai dormir, e eu fico lá estudando. E parece que para mim não está bom, ainda falta mais. Ah, pastor, mas o senhor é pastor, né? O senhor tem que estudar mesmo, porque não sei o quê. Mas esse texto ali não é para pastor. Esse texto ali é para todo aquele que quer uma expansão de território. É todo aquele que quer um alargamento de tenda. E Jabes invocou o nome do Senhor. Ah, oxalá que me abençoes muitíssimo. Diga comigo, me abençoes muitíssimo. Precisa te explicar esse superlativo muitíssimo? Não precisa te explicar. O que é muitíssimo? Uma família que estava aqui conosco um tempo atrás, eu não vou citar nome porque não é para humilhar ninguém, é um exemplo para ensinar. E aquela família, nós vamos para o Brasil, ele perdeu o trabalho, nós vamos para o Brasil, rapaz, esse trabalho tem toda esquina aí, rapaz. Não, eu vou para o Brasil porque me falaram lá, alguém me ofereceu um trabalho de R$1.500 e não sei o quê, eu vou mexer com empresa de não sei o que lá, que não sei o quê, que eu falei, rapaz, esse trabalho de R$1.500 não existe, isso é uma mentira. Mas como é que o senhor sabe? Porque eu conheço o Brasil. Ah, mas não sei o que lá, o sal, que acharam o petróleo, não sei aonde. Meu irmão, o negócio é o seguinte, o Brasil está realmente melhorando, só que essa melhora vai chegar na mesa do povo daqui a 15, 20 anos. Até lá, até que essa melhora alcance a estrutura da nação, para poder chegar nas casas, leva 20 anos. 2 décadas. Quando você chegar no Brasil com a sua família, o que você vai encontrar é a mesma coisa que você largou lá. Gente desempregada, gente perdendo emprego, comércio fechando, não sei o quê, gente tentando vir para cá. Não sei o quê, tal. Olha, eu estou te falando porque eu sou seu pastor. Se Deus não falou comigo que está levando você embora para o Brasil, isso é coisa da sua cabeça. Ah, mas pastor nenhum gosta de perder ovelha. É verdade, mas no dia que o diácono Jean, que foi embora como evangelista, bateu na minha casa para falar comigo, o que eu falei com você uma semana antes, uns dias antes? O que eu falei com você que o Jean ia fazer lá em casa? Que ele ia anunciar a ida dele, que era o tempo dele ir mesmo. Deus falou comigo 15 dias antes. Estava orando de madrugada, Deus falou comigo, eu vou levar o Jean para o Brasil. E quer saber? Era a última pessoa que eu queria que fosse embora nessa igreja naquela época. A última. Preferi que fosse eu. Porque vocês não têm ideia da importância daquele rapaz no meu ministério aqui, durante aquele período. Ninguém aqui tem ideia. E Deus falou comigo, não interfira, porque sou eu vou levá-lo. Bom, chegou lá em casa, pastor, vim conversar com o senhor, sentou na minha sala, cheio de rodeio. Pois é, pastor, sabe o que é e tal, aquele rodeio. Eu falei, eu já sei o que você veio fazer aqui, meu irmão. Como é que o senhor sabe? Eu já sei. Então fala aí para ver se é. Você veio me dizer que você está indo embora para o Brasil. Mas como é que o senhor sabe? Porque eu sei, porque Deus falou comigo. Aí ele chorou, aquela coisa é verdade, pastor, então agora eu estou tranquilo, porque é de Deus. Deus não é espírito de confusão, meu irmão. O espírito de Deus não é espírito de confusão. Aí eu falei para essa pessoa, então eu vou te dizer, Deus não está te levando, você está indo por sua conta própria. Que não é Deus que está te levando. Mas o meu dever é orar por você e te abençoar. Orei por ele, abençoei ele, a esposa e o filhinho. Aí agora, essa semana passada, ligou para uma família da igreja. Pede o pastor para orar por mim, porque tudo que ele falou aconteceu mesmo. Eu estou aqui tentando aqui arrumar uns papéis para ver se eu consigo voltar para aí. Quer dizer, não tem visto, não vai conseguir entrar aqui legalmente, vai ter que entrar em uma dívida aí de 10, 15 mil dólares para correr risco de vida para atravessar a fronteira do México, porque não houve profetas. Quem não ouve um profeta vai pagar o preço. Ou alguns ouvem o profeta se for um desconhecido. Surgiu lá não sei de onde, da Rússia. O cara veio aqui, sapateou, profetizou, todo mundo fica com medo. Agora é o profeta que está todo dia no nosso meio, todo dia. O profeta não tem honra
Na sua casa. Na sua própria casa. Mas todo aquele que ouve a palavra de Deus e discerne que é a voz de Deus, vai experimentar aquilo que Jabes experimentou, ser abençoado muitíssimo e ter o seu território expandido por Deus. Em meio à crise, porque não se esqueça, a época de Jabes era uma época de crise. Era logo depois do fim do pior reino de Israel, o pior, o primeiro e pior. No meio dessa crise, ele foi mais ilustre do que os seus irmãos e teve o seu território expandido para a honra e glória do nome do Senhor. Coloque-se de pé nesta noite. Aleluia. Eu vou te convidar a dar um aplauso do tamanho da sua alegria.